Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aí em mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. É um prazer muito grande, nós estarmos reunidos como igreja para poder glorificar o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, fala conosco através da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, necessitamos de ouvir a Tua voz, Pai. Não seja a carne e o sangue a se manifestar de forma alguma, mas que seja o Teu Santo Espírito. Precisamos ouvir a Sua voz. Direciona-nos para a glória e honra do Teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aqui em Mateus 6, no versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: E perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito interessante, porque aqui Jesus está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, onde que é uma estrutura muito bem feita, sobre a oração mais eficaz que nós podemos aqui estar falando é sobre a oração do Pai Nosso, que é tudo feito de uma maneira, tudo na ordem correta, tudo dentro de um diálogo com Deus, de uma forma que Deus ele venha muitas vezes a entender, não é verdade? É uma oração que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Mas uma coisa muito que é o cerne, vamos dizer assim, que atinge o âmago da oração, que estrutura a oração, é justamente o que Jesus ele fala no versículo 12 até o 14, E perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, é muito importante nós estarmos salientando que nós devemos perdoar os homens as suas ofensas, o meu irmão, a minha irmã, a esposa. Devemos o que? Sempre estar liberando perdão. Porque, segundo a palavra de Deus, observemos que se nós não perdoarmos, se nós formos com rancor diante de Deus, em oração, mas eu sou o crentão, agora eu vou orar a Deus, vou buscar a Deus, porque estou passando por essa dificuldade, E se a pessoa ela não perdoou o seu semelhante, o seu próximo, tão certo como vive o Senhor, que está escrito aqui em sua palavra, que o Senhor também não ouve a nossa oração, Deus ele não vai ouvir a nossa oração. Está aqui escrito aqui, é só você pegar e meditar na palavra de Deus, nós vamos observar que é isso que está escrito. Então observe a importância do perdão, de tirar aquele rancor, aquela mágoa, de tirar aquela,
parece que existe um muro entre mim, meu irmão, né, minha irmã, a esposa, o esposo, o filho, a filha. É importante tirar essa mágoa, não é verdade? Porque senão, como que Deus vai poder perdoar os meus pecados se eu vivo debaixo de mágoa? Hã? Ah, mas sabe o que que é? Eu vou participar da Santa Ceia, mas estou magoado com tal pessoa. Então não participe, meu irmão, porque senão você vai entrar em condenação, né? Vai entrar em condenação. E Deus, ele não quer que você ou eu venhamos entrar em condenação. Então, aqui em 1 aos Coríntios 11, versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Continuando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meu Deus do céu, né? Que coisa que nos leva a ter uma responsabilidade com relação à ceia do Senhor. Ah, eu tô obrigado, eu olho para aquele irmão ali, não suporto aquele irmão. Ah, eu vou na igreja, sabe por quê? Porque eu não quero saber daquele irmão ali, porque aquele irmão tá lá e não quero ir para a igreja. Então, não é? Ah, porque minha mulher tá aqui comigo, mas eu tenho alguma coisa, eu não aguento ver a cara dela, não aguento, né, do marido, né? Não aguento ver meu filho, minha filha, eu não quero saber deles. Você está entendendo? Então, esse tipo de amargura é algo terrível diante de Deus. Deus não aprova, não é? E como nós acabamos de ver, infelizmente, tem crentes que têm conhecimento da palavra de Deus, lê a palavra de Deus, está no culto, sabe o que está sendo dito, e a pessoa não perdoa a outra. Meu Deus do céu, né, meus irmãos? Aqui está falando que se alguém come o corpo do Senhor, que é representado aí, claro, pelo pão, e bebe o vinho, que é representado pelo suco de uva ali, que representa também o sangue de Jesus, mas a pessoa não tem discernimento daquela simbologia, você está entendendo? Porque o pão, ele representa o quê? Ele representa o corpo de Cristo e também a unidade da igreja. Agora, se a pessoa não tem esse discernimento, não tem essa capacidade de discernimento, o que está acontecendo com ela, não é? O que está acontecendo? Será que Deus está aprovando esse tipo de atitude? Claro que não, não é? Porque nós podemos observar que essa pessoa está comendo, está aqui, ó. Examine-se no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí vem os problemas que estão descritos no versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a pessoa está, na verdade, quando a pessoa age dessa forma, está se julgando uma pessoa mundana, né? Uma pessoa que está, na verdade, está ali se diluindo nas coisas do mundo, não é? Então nós devemos tomar cuidado, porque nós devemos ser pessoas diferentes, né? A palavra de Deus é para todos nós, né? Eu também tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque nós temos as nossas diferenças como seres humanos, as nossas aptidões, mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Suportar uns aos outros, né? Em amor, né? Eu sei que para nós é difícil, né? Muitas vezes é viver em comunhão, mas Deus, ele nos colocou para que nós pudéssemos o quê? Viver em unidade, como igreja, amando, sabe? Um suprindo o quê? A dificuldade do outro, porque isso faz bem, isso é bom diante do Senhor. E dessa forma, como nós acabamos de ver pela palavra de Deus, né? Que está lá em Mateus 6, nós vemos que Deus, ele vai responder às nossas orações. Em Gênesis capítulo de número 50, versículo 15 e 21, nos fala um episódio muito interessante, né, que dá para nós pensarmos também sobre o perdão, sobre tirar aquele rancor do coração. Vejamos a história de José, por exemplo, que foi um homem que foi vituperado pelos seus irmãos, foi jogado em um buraco, foi vendido como escravo para o Egito.
sofreu no Egito, passou vários tipos de situações desesperadoras. Mas observe bem que Deus o elevou a quê? A governador do Egito. E quando ele teve a oportunidade ali de pegar e muitas vezes destruir os seus irmãos por aquilo que eles fizeram no estado de vingança, não é? Contra seus irmãos, não foi isso que José fez, muito pelo contrário. Quando da morte de Jacó, que os seus irmãos achavam que José deixou eles vivos por causa do seu pai Jacó, vemos que quando o Jacó morreu, eles começaram a ficar temerosos, né? Puxa, agora ele vai acabar com a nossa vida, ele vai lembrar de tudo aquilo que nós fizemos com ele, não é? Mas é interessante que José ele teve outro espírito, não é? Na onde ele diz assim, olha, vocês fizeram isso tudo comigo, mas isso aí era um plano de Deus para poder o quê? Preservar a vida, não é? Preservar a vida das pessoas, não é, meu irmão? Então observe que José, ele viu com outros olhos, segundo a vontade de Deus, ele perdoou os seus irmãos, não é? Perdoou. Será que aquilo que fizeram contra você, ou aquilo que fizeram contra mim, será que nós temos o caráter de pedir perdão? Hã? Ou de liberarmos perdão, no caso, né? Será que nós temos esse caráter? Hã? De pegar e falar para a pessoa, olha, eu sei que você fez isso ou aquilo outro, mas eu quero perdoar você. Eu quero que você arranque esse rancor, né? Eu quero arrancar esse rancor do meu coração. Eu quero que você também tire essa tristeza do seu coração. Não é verdade? Então observe como Deus ele trabalha, não é? Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Porque senão o povo de Israel não existiria. Se José tivesse um espírito de vingança com relação aos seus irmãos, com certeza nós observaríamos que o povo de Israel não iria ser formado. Em Jó 42, no versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha só, meus irmãos, não é? Que coisa interessante, né? Porque deveras a ele aceitarei, para eu não vos tratar conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temita, né, o temanita, Bildade, o zuíta, e Zofar, o namatita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Então observe bem que diante das atribulações que Jó passou, a perca dos seus filhos, ali as suas finanças que foram completamente destruídas, observemos que os amigos de Jó começaram a acusar que ele estava transgredindo a vontade de Deus, não é? Começar a acusar, olha, você está nessa situação porque você está em pecado, porque você está fazendo coisa errada, não é? Aí nós observamos que quando nós passamos por uma luta, uma situação difícil, quando pessoas vêm acusar-nos, dizendo, olha, você está na situação porque você está dessa forma, desse jeito, dessa maneira, não é que isso aí causa uma revolta dentro de nós com relação à pessoa? Claro que sim, não é? As pessoas vêm me acusar de uma coisa que eu não fiz, né? Estou passando por uma situação, estou passando por uma dor, estou passando por uma dificuldade, e as pessoas vêm me acusar que eu sou o culpado, não é que isso causa uma tristeza em nosso coração? Aqui nós observamos que eu creio que essa foi a última tribulação de Jó, era perdoar os seus amigos. Será que você tem condições de perdoar aqueles que te perseguem? Aqueles que muitas vezes dizem que são seu amigo, mas por trás estão metendo o pau em você? Será que tem essa condição? Então observemos que foi isso que Jó fez. É isso que Deus pegou e falou, né? Para que os amigos de Jó fizessem. Olha, eu não aceito o que vocês falaram. Vai ter um momento, meu irmão e minha irmã, que essas pessoas vão reconhecer que você estava com a razão. E aí Deus vai motivá-los a falar com você, falar, olha, perdoa-me, eu fiz isso errado, que eu não deveria ter falado dessa forma, dessa maneira. Aí é o que diz a palavra do Senhor, né? Que Jó,
ele pegou, sacrificou a favor dos seus amigos, segundo a vontade de Deus, e aí Deus mudou o seu cativeiro. Então, muitas vezes passamos por lutas, situações difíceis, mas para mudar o nosso cativeiro, será que nós não devemos perdoar as pessoas? Não devemos tirar esse rancor, esse ódio do coração? Esse espírito, né, de rancor? Isso aí não agrada a Deus, meu irmão e minha irmã, não agrada. Porque a palavra do Senhor também nos fala que nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus. Né? Coloque as suas ansiedades. Ai, Senhor, essa pessoa está me perseguindo, mas o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que as pessoas estão fazendo isso contra mim. Entendeu? Colocar na direção de Deus, pegar e pedir para Deus, né, te dar consolo. E Deus, ele vai te dar consolo, Deus vai te capacitar a passar por essa situação. E você vai ter que perdoar. Porque perdoando, Deus, ele vai mudar o seu cativeiro. Às vezes Deus não muda o nosso cativeiro, muitas vezes, porque nós não perdoamos, né? Isso aqui é uma prova irrefutável da palavra de Deus, que Deus mudou o quê? A sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Então ore com perdão, com misericórdia pelos seus amigos, né? Ore com misericórdia, com perdão, até por aqueles que são seus inimigos, e Deus vai te abençoar. Deus vai mudar o seu e o meu cativeiro. Então nós devemos entender, meus irmãos, que nós não devemos manter rancor dentro do nosso coração, porque senão nossas orações não vão ser ouvidas de forma nenhuma. É a palavra de Deus. Poderíamos aqui falar de vários versículos, colocar vários textos da palavra de Deus com relação a isso. A palavra de Deus é irrefutável em dizer que aquele que tem rancor, Deus não ouve. Pode ir no culto, pode fazer oração, pode pegar e fazer o que quiser. Deus não vai ouvir se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo o meu próximo, né? E nós devemos fazer uma análise, né, com respeito ao nosso coração, como diz 1 Coríntios capítulo 11, não é? Nós devemos fazer uma análise. Como é que está meu coração com relação ao meu próximo? Será que eu tenho alguma contenda com ele? Como é que eu vou tomar a Santa Ceia? Como que eu vou tomar a Santa Ceia se eu tenho amargura contra o outro? Não é? Se eu tenho amargura contra as pessoas, se eu tenho ódio das pessoas, como é que eu vou tomar a Santa Ceia? Eu vou me tornar um verdadeiro fariseu, né? Vou me tornar o quê? Uma pessoa fingida. E Deus, ele não gosta de fingimento. Deus, ele quer que nós sejamos o quê? Verdadeiros, não é verdade? E como nós podemos observar também, né, a vida de José. José perdoou todos os seus irmãos o mal que os irmãos fizeram a ele, mas Deus, o quê? Colocou no patamar maior. Deus mostrou que Deus era com José. E Deus é com você, meu irmão e minha irmã. Então não fique colocando amargura com relação àquilo que as pessoas fizeram para você. Tire os traumas do passado, tire tudo aquilo, perdoe seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, perdoe, você está entendendo? Seu filho, sua filha, perdoe seu irmão de igreja, para que você possa participar da ceia com o coração livre, e Deus vai derramar uma glória maravilhosa sobre a sua vida. E vemos também, né, que Jó só mudou seu cativeiro depois que ele orou pelos seus amigos, que na verdade apontavam suas falhas, os seus erros, mas Jó era um homem fiel a Deus, que estava buscando a presença do Senhor, não é? Vemos que Jó, quando ele orou pelos seus amigos, né, poderia estar amargurado, triste, estava chateado, mas Jó, ele orou pelos seus amigos. E quando ele orou pelos seus amigos, nós vemos que Deus tirou aquele cativeiro e deu em dobro de tudo aquilo que Jó tinha. Será que a amargura que você está sentindo, né? Será que não é isso que está atrapalhando a sua vida de prosperar na presença de Deus? É uma pergunta que você deve responder ao Senhor. Em oração, falar: Senhor, será que o que eu estou fazendo aqui está certo, é correto? Será que essa amargura aqui é do teu agrado? Coloque diante de Deus. Faça uma oração sincera. Busque a presença do Senhor. E Deus, ele vai mudar o seu cativeiro. Perdoe, meu irmão. Perdoe sempre. Não é? Porque a Bíblia também nos fala que quando o marido tem algum rancor contra a esposa ou vice-versa, a Bíblia diz que também, não é? A oração não é ouvida. A oração de ambos não é ouvida. O homem ou a mulher pode orar, mas Deus, ele não vai responder a oração. Deus não vai atender a oração das pessoas individualmente quando um tem alguma rixa com o outro, não é?
E nós podemos aqui falar de vários textos da palavra de Deus, podemos colocar aqui, né, que aquele que tem rancor não vai entrar no reino dos céus. Tomar cuidado, né? Não venhamos a tomar cuidado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor esteja abençoando meu irmão e minha irmã. Venha abençoar o meu amigo, a minha amiga, venha capacitar, Senhor meu Pai, todos a terem um contato contigo, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, que o Senhor esteja entrando, Senhor, no nosso coração, tirando toda a mágoa, todo o rancor, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, atende esta oração, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Não é o homem que faz a diferença, mas é a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, direciona as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus abençoe e fique com Deus. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.